A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Você tem que ser o que tem que ser. Esse é o tema do Pense e Repense de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, acione o sininho para ficar informado sobre as novidades que chegam aqui no canal, sempre com a intenção de convidar você a refletir um pouco mais sobre a vida, a parar para pensar sobre a maneira como você está vivendo. Sabe, há muito tempo atrás, eu ouvi numa entrevista uma artista que talvez não era assim unanimidade entre as pessoas. Uma mulher chamada Elke Maravilha. Aquela mulher, na verdade, ela criou uma personagem para poder se apresentar na televisão. Me lembro que principalmente nos programas do Chacrinha, programas do Silvio Santos. Mas, na verdade, aquela mulher, quando não estava dentro daquela personagem que ela criou, ela conversando, meu Deus, era de uma inteligência assim admirável. E numa entrevista, conversaram com ela e perguntaram assim: Elke Maravilha, o que você acha da vida? E ela disse assim: viver é fácil. Vou usar a expressão que ela usou, o grande barato da vida é conviver. E sabe, eu confesso que eu era adolescente quando eu ouvi isso e aquilo ficou na minha cabeça. Essa diferença entre viver e conviver. Realmente, viver a vida é uma coisa que vai acontecendo. Conviver é um pouco diferente. A convivência depende mais de você parar para pensar naquilo que você está fazendo, no que você está falando, pensando um pouco no jeito de ser das pessoas que estão à sua volta, para você poder se acertar nessa convivência. Então, eu vou dizer a você que concordo com ela. Conviver é que é a parte mais delicada, mais difícil da nossa vida. E hoje, na palavra que nós queremos compartilhar com você, quando eu digo você precisa ser o que tem que ser, é também uma questão de observação. Quando você observa a vida e percebe o que a vida está pedindo a você que seja. Quando você descobre isso e age dessa forma, com certeza você vai ter uma resposta melhor à sua própria vida. Pode ter certeza disso. E eu quero trazer uma base dentro da palavra de Deus, como sempre faço, a respeito disso que eu estou lhe dizendo. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, conta um momento muito interessante na vida de Abraão. Está falando sobre um momento em que 4 reis começam a lutar contra 5 reis. Então você imagine aí a quantidade de reinos envolvidos numa batalha. E sobrou, obviamente, para os mais fracos. No meio dessa batalha, um sobrinho de Abraão, chamado Ló, ele foi levado cativo no meio dessa guerra. Foi levado também com todos os seus familiares. Então, levaram Ló, levaram a sua esposa, levaram os seus filhos. E teve uma pessoa dessa cidade onde estava morando Ló que conseguiu escapar. Escapou e veio até Abraão e contou para ele o que tinha acontecido. Então, deixa eu ler para você aqui, Gênesis capítulo 14, no versículos 13 em diante, tá? Gênesis capítulo 14, versículos 13 em diante. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Agora, essa é a parte que eu quero chamar bem a sua atenção. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados
nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Pois é aqui que eu chamo sua atenção para o tema. Você tem que ser o que tem que ser. Por mais pacífico que Abraão fosse, naquele momento, sabe, naquele período, eu gosto muito dessas expressões da Bíblia. No versículo 14 começa assim, ó, quando Abraão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro. Esse quando aí dá a ideia de que é no momento, no período, na ocasião, ou seja, na circunstância. Nós precisamos entender que as circunstâncias vão me levar a agir de uma forma que talvez eu não esteja acostumado. Só que nos nossos dias, nós estamos sempre querendo viver dentro da nossa zona de conforto. Então nós estamos acostumados a fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Aquilo que a gente percebe que a gente se dá bem, que a gente faz bem, que a gente faz com certo conforto, com uma certa facilidade. Mas a vida do vencedor não é feita dessa maneira. A vida do vencedor, ela é forjada exatamente nas lutas e nas dificuldades. Sabe, eu me lembro que certa ocasião eu conversava com um rapaz, aliás, rapaz porque era um jovem senhor, mas ele já era casado, já tinha filhos. E ele comentando comigo sobre as lutas, as dificuldades que ele estava enfrentando na vida profissional. E eu comentei com ele sobre uma oportunidade de emprego que estava tendo naquela ocasião e tal. E eu percebi que ele era uma pessoa bastante inteligente, esforçada. Eu falei, por que você não se candidata a essa vaga? E ele me disse assim, pastor, sabe o que é? Pastor, é de mim isso, pastor. Eu não nasci para trabalhar para os outros. E quando eu ouvi aquilo, eu disse a ele, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu entendo isso. Compreendo, até porque eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. E acredito nisso. Acredito que tem gente que não nasceu para trabalhar para os outros. Ele nasceu realmente para administrar, para ser um líder, para ser um empreendedor, um empresário. Beleza, eu concordo com isso. Só que daí eu disse a ele o seguinte, falei, só que tem um detalhe. Você hoje é casado, você tem filhos, inclusive você tem filho que precisa de um cuidado diferenciado dos outros. Nesse momento, você não pode ficar escolhendo. Nessa hora, você tem que ser o que você tem que ser. Então, se aquele momento da vida pedia que ele fosse empregado, vai ser empregado. Vai chegar o dia de você ser patrão. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu não estou com isso dizendo para a pessoa abandonar o seu sonho. Eu estou pedindo que você faça uma leitura mais adequada do momento que você está vivendo. Porque é assim que um vencedor ele vai agir. Ele tem que agir de acordo com aquele momento. O que esse momento está pedindo? Vamos lá, mais exemplos. Tem pai que pode dizer assim, olha, esse negócio de ficar dizendo que tem que abraçar o filho e tal, para ser sincero, eu não sou muito chegado nisso. Não é o meu estilo, não é o meu jeito de ser. Muito bem, pode não ser o seu jeito de ser. Mas se é isso que o seu filho está pedindo, está precisando nesse momento, trate de dar o seu jeito e abrace o seu filho. Porque se você não abraçar o seu filho, um traficante vai abraçar. Entendeu? Se você não der atenção ao seu filho, alguém no mundo lá fora vai dar a atenção que ele está precisando. Então, nesse momento, enquanto pai, o que é que seu filho está precisando? Ah, meu filho está precisando de um abraço, mas eu não sei dar o abraço porque eu não recebi isso do meu pai. Problema seu que você não recebeu do seu pai. Problema seu. Você não recebeu do seu pai, recebesse. Mas agora o seu filho precisa disso, então engula o teu jeito de ser, dá o teu jeito, mas faça o que você tem que fazer. Leve isso para outros pensamentos. Pense, por exemplo, no seu próprio casamento, né? Me dê o tempo, por gentileza, tá? Veja só, você pensa, por exemplo, no seu casamento. Aí
O seu casamento está vivendo uma situação, está passando por um momento onde você não consegue saber, saber que caminho tomar. Mas você percebe que a tua esposa está vivendo sozinha, você percebe que a tua esposa está se distanciando de você. Mas esse é meu jeito, eu sou um cara meio grosseirão mesmo. Rapaz, te vira, dá o teu jeito e muda este jeito de ser. E seja um cara carinhoso, que pelo menos nesse momento é o que a tua esposa está precisando. É assim que nós temos que parar para pensar na nossa vida como um todo, nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós precisamos olhar para aquele momento e agir como nós precisamos agir, a gente gostando ou não. Hoje, é rara a pessoa que não tem um pouco mais de autoconhecimento do que antigamente, né? Hoje, as pessoas conseguem fazer facilmente uma análise comportamental e saber um pouco mais de si, se ela é mais dominante, influente, conforme, estável, ela consegue saber um pouco mais de si mesma. Só que isso não pode ser uma coisa que traga a você apenas uma decisão de viver na tua zona de conforto. Não, porque eu sou desse jeito, porque eu sou dominante. Não, porque eu tenho esse comportamento aqui, porque eu sou estável, então não quero bater de frente com ninguém e tal. Não, porque eu sou desse jeito, porque eu sou uma pessoa influente, então onde eu já chego conversando mesmo e tal, é meu jeito. Peraí. Esse autoconhecimento, saber esse teu perfil, não é para lhe dar uma desculpa para você fazer do jeito que você quiser. É exatamente para você ter um autodomínio e conseguir aplicar aquele teu jeito de ser na hora certa. Inclusive fazer uso disso. Espera aí, se esse momento aqui exige que eu seja influente e eu sou influente, opa, deixa eu ir com tudo. Mas se aquele momento é para você ficar calado na sua e para você ser mais estável, seja estável. Você precisa agir de acordo com aquilo que o momento está pedindo a você. Só para não deixar ninguém com outros tipos de desculpas na mente. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que dançar conforme a música? Não sou eu que vou ter que dirigir minha vida, eu vou ter que ser dirigido pelas circunstâncias? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que você precisa primeiro entender a circunstância e perceber o que a circunstância está pedindo de você. Aí você entra agindo do jeito que você tem que agir naquele momento, até que chegue a hora, a ocasião de você implantar o seu próprio pensamento, que você possa implantar sua própria decisão, sua própria atitude, tá bom? Eu preciso só que vocês me ajudem no tempo aqui, ó, porque esse tempo aí tá fora da realidade. Eu não entendi como é que tá esse tempo aí hoje. Ah, tá. Então eu tenho 2 minutos de programa? É isso? É? Então tá. Então vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a bênção e a graça dele sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu peço a você, reflita sobre isso, tá? Você tem que ser o que tem que ser. É isso que importa. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu peço neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Quantas pessoas que de repente não conseguem fazer essa leitura e estão talvez teimosamente vivendo sempre do mesmo jeito, mesmo que as circunstâncias estejam pedindo outra coisa. Mas que nesse momento essa pessoa tenha sabedoria dos céus para fazer essa leitura da maneira correta da própria vida e possa agir do jeito certo e possa neste momento conseguir aplicar na sua vida aquilo que a vida está pedindo, exigindo dela até mesmo, seja com a família, seja com os filhos. Em nome de Jesus, dá essa graça, Senhor. Derrama esta bênção sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham nesta oração. É o meu pedido, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. O tema de hoje, ele deve ter mexido um pouquinho com a sua mente, para tirar você da sua zona de conforto. Mas uma coisa é certa, todo vencedor, ele é sacudido e ele muitas vezes é tirado da sua zona de conforto.
Depois chega um momento de você poder viver de uma forma mais adequada, de acordo com aquilo que você se sente mais à vontade, não é? Mas nesse momento, haja como você tem que agir, tá? Você tem que ser o que tem que ser. Um forte abraço a todos vocês. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.